rápida. Eu lembro, eu lembro que o Gabriel comentou que ele ia fazer um contexto na outra aula, mas ele não Isso. esteve presente. Eu ia falar isso agora, mas eu não sei se ele tem condições de fazer isso hoje. Eu acabei não me organizando para isso, porque eu imaginei que ia ser semana passada e tudo. Não, tudo bem, sem problemas. A gente até, se você quiser e tiver condições. Tá gravando, hein? Boa noite a todas e todos. Este é mais um encontro de leituras coletivas do Núcleo de Estudos Rosa Luxemburgo, Núcleo de Estudos e Formação Política Rosa Luxemburgo. A gente está fazendo a leitura do Estado da Revolução do Lênin. Estamos usando a edição da Boitempo, e a gente até agora já fez a leitura do ponto 1 e 2 do capítulo 1. Estamos hoje no capítulo 3. A proposta seria, na semana passada, a gente realizar uma contextualização histórica. Mas a gente, assim, pelo menos eu avalio, e eu queria ouvir vocês, que não houve perdas objetivas. Não ter, por favor, desliguem os microfones, por favor, que eu estou ouvindo um au-au latino, um doguinho. Não houve perdas significativas para entender o contexto da obra, mas aí, se o Gabriel Claveirinha, na semana que vem, quiser fazer isso, vai ser legal, não é perda, é muito importante. Eu agradeço muito que todos estejam aqui. A leitura da semana passada foi muito interessante, foi muito legal, porque a gente conseguiu pegar já elementos da leitura do Lênin, trazer para a atualidade, fazendo várias interconexões, né? Uma viagem bem interessante, bem gostosa de se fazer. Estava falando antes aqui que eu adoraria que me pagassem para fazer isso, estudar, ler, produzir, fazer contatos, né? E está sendo uma experiência muito prazerosa, espero que esteja sendo prazeroso para vocês, como está sendo para mim. Bom, sem mais delongas, eu vou começar fazendo a leitura e, posteriormente, vou pedir para alguém continuar para mim. O Tiago está fazendo a projeção para todos. Uma boa leitura. Vou começar. Bom, ponto 3 do capítulo 1, o Estado, um instrumento de exploração da classe oprimida. Para a manutenção de um poder público especial, situado acima da sociedade, são necessários impostos e dívidas públicas. Donos da força pública e do direito de recolher os impostos, escreve Engels, os funcionários, como órgãos da sociedade, põem-se então acima dela. O respeito livre e voluntariamente tributado aos órgãos da Constituição gentílica não lhes basta, mesmo que pudessem conquistá-lo. Criam-se leis especiais acerca da santidade e da imunidade dos funcionários. Os mais velhos dos belenguins do Estado civilizado têm mais autoridade do que todos os órgãos da sociedade gentílica juntos. No entanto, o príncipe mais poderoso, o maior homem público ou general da civilização pode invejar o mais modesto dos chefes de gens pelo respeito espontâneo e indiscutido que lhe professavam. Aqui se impõe a questão da situação privilegiada dos funcionários como órgãos do poder de Estado. É traçado como fundamental o que os coloca acima da sociedade. Veremos como essa questão teórica foi resolvida na prática pela Comuna de Paris em 1871 e dissipada de modo reacionário por Cauchy em 1912. Só fazendo uma pausa rapidamente, eu não sei se eu já coloquei lá na página rosa do Núcleo Rosa sobre a Comuna de Paris, mas eu vou falar Comuna que pariu. Enfim, carnaval, saudades. Sobre a Comuna de Paris, mas se não, eu vou dar uma olhadinha e coloco, tanto no grupo como na página do Núcleo Rosa Luxemburgo. Bom, continuando. Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes e como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se converte também em classe politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida. Não só os estados
Não só os estados antigo e feudal foram os órgãos da exploração dos escravos e dos servos, como também o moderno estado representativo é o instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado. Entretanto, por exceção, há períodos em que as lutas de classe se equilibram de tal modo que o poder de Estado, como mediador aparente, adquire certa independência momentânea em face das classes. Assim foi com a monarquia absoluta dos séculos XVII e XVIII, o bonapartismo do primeiro e do segundo impérios na França, Bismarck na Alemanha. De nossa parte, acrescentamos: o governo Kerensky na Rússia republicana, depois da passagem para a perseguição do proletariado revolucionário, em um momento em que os sovietes, em razão da direção dos democratas pequeno-burgueses, já são impotentes e a burguesia ainda não é suficiente forte para pura e simplesmente os dissolver. Na República Democrática, prossegue Engels, a riqueza exerce seu poder de modo indireto, embora mais seguro, a saber, em primeiro lugar, por meio da corrupção direta dos funcionários, Estados Unidos. Em segundo lugar, por meio da aliança entre governo e a Bolsa, França e Estados Unidos. Atualmente, o imperialismo e o domínio dos bancos elevaram ambos os métodos de defender e praticar a onipotência da riqueza em quaisquer repúblicas democráticas a uma arte extraordinária. Se, por exemplo, logo nos primeiros meses da República Democrática na Rússia, pode-se dizer, durante a lua de mel do casamento dos senhores socialistas, não, como é que é, gente? Eu esqueci, Esqueci a sigla, gente. Alguém me ajuda. Enfim, dos socialistas. Eu sei que ele falou isso no capítulo anterior, eu esqueci, mas ok. Dos socialistas, os mencheviques, com a burguesia no governo de coalizão, o senhor Patinsky sabotou todas as medidas para domar os capitalistas e seu banditismo, sua pilhagem do tesouro por meio dos fornecimentos de guerra. Se, depois de ter saído do ministério, o senhor Patinsky, substituído, é claro, por outro Patinsky, exatamente igual, foi premiado pelos capitalistas com um lugarzinho com um vencimento de 120 mil rublos por ano, então o que é isso? Corrupção direta ou indireta? Uma aliança do governo com os cartéis ou apenas relações amistosas? Que papel desempenham os Chernov e os Tesseretelli, os Anskietev e os Kolobelev? São aliados diretos dos milionários, dilapiladores dos dinheiros públicos ou apenas indiretos? A onipotência da riqueza funciona, portanto, melhor em uma república democrática, uma vez que não depende de determinados defeitos do mecanismo político, do mau invólucro político do capitalismo. A república democrática é o melhor invólucro político possível para o capitalismo. Por isso, o capital, tendo se apoderado por meio dos Pautinskis, dos Chernov, dos Tesserelli e companhia, desse melhor invólucro, fundamenta seu poder de modo tão sólido, tão seguro, que nenhuma substituição na República Democrática Burguesa, nem de pessoas, nem de instituições, tampouco de partidos, abala esse poder. É preciso notar ainda que Engels, com plena precisão, define também o sufrágio universal como instrumento de dominação da burguesia. O sufrágio universal, diz ele, tendo manifestadamente em conta a longa experiência da social-democracia alemã, é o índice do amadurecimento da classe operária. No estado atual, não pode nem poderá jamais ir além disso. Isso é fantástico. Os democratas pequeno-burgueses, assim como os... Deixa eu ver, eu tenho que olhar isso aqui, gente. Espera aí, porque senão vai perder o sentido da sigla. Deixa eu olhar aqui. Não é sociais revolucionários? Isso, Socialismo é isso. revolucionário? Obrigada, Marcos. Eu ia procurar aqui no texto anterior.
mas sem problema. Sociais revolucionários. É porque, na verdade, ele está fazendo a diferença entre os bolcheviques e os mencheviques, né? Mas ele também fala dessa guinada à direita, dessa perspectiva pequeno-burguesa, desses ditos revolucionários. Ele falou isso no capítulo anterior, eu não sei se você lembra. Bom, os democratas pequeno-burgueses, assim como os nossos SRs e os nossos mencheviques, bem como seus irmãos gêmeos, todos os social-chauvinistas, era essa a expressão que eu estava tentando lembrar, e os oportunistas da Europa Ocidental, justamente esperam mais do que o sufrágio universal. Eles compartilham entre si e incutem no povo essa ideia falsa de que o sufrágio universal, no estado atual, é de fato capaz de revelar a vontade da maioria dos trabalhadores e assegurar que seja posta em prática. Podemos aqui apenas assinalar essa ideia falsa. Apenas indicar que a declaração perfeitamente clara, precisa e concreta de Engels é deturpada a cada passo pela propaganda e pela agitação dos partidos socialistas oficiais, ou seja, oportunistas. O esclarecimento detalhado de toda a falsidade dessa ideia, que aqui se afasta de Engels, será dada adiante em nossa exposição das concepções de Marx e de Engels a respeito do Estado atual. Um balanço geral de suas concepções nos é dado pelo próprio Engels em sua obra mais popular, com as seguintes palavras. Portanto, o Estado não tem existido eternamente. Só fazendo uma lembrança, ele está falando da origem da família, da sociedade, da propriedade privada e do Estado. Isso aqui é a obra que ele está fazendo referência. Portanto, o Estado não tem existido eternamente. Houve sociedades que se organizaram sem ele. Não tiveram a menor noção do Estado nem de seu poder. Ao chegar a certa fase de desenvolvimento econômico, que estava necessariamente ligada à divisão da sociedade em classes, essa divisão tornou o Estado uma necessidade. Estamos agora nos aproximando com rapidez de uma fase de desenvolvimento da produção, em que a existência dessas classes não apenas deixou de ser uma necessidade, mas até se converteu num obstáculo à produção em si. As classes vão desaparecer e, de maneira tão inevitável como no passado, surgiram. Com o desaparecimento das classes, desaparecerá inevitavelmente o Estado. A sociedade, reorganizando de uma forma nova a produção, na base de uma associação livre de produtores iguais, mandará toda a máquina do Estado para o lugar que lhe há de corresponder, o Museu de Antiguidades, ao lado da Roca de Piar e do Machado de Bronze. Não acontece de se encontrar com frequência essa citação na literatura de agitação e de propaganda da social-democracia contemporânea. Mesmo quando é encontrada, é citada mais frequentemente como se estivesse sendo feita uma referência diante de um ícone, ou seja, uma expressão oficial de respeito para com Engels, sem qualquer tentativa de refletir sobre quão ampla e profunda deve ser a proporção da revolução que pressupõe esse mandar toda a máquina de Estado para o Museu das Antiguidades. Na maior parte dos casos, não se vê mesmo a compressão daquilo a que Engels chamava máquina de Estado. Vamos fazer alguns comentários, que eu acho que esse ponto 3 é bastante rico. O que vocês acham? É curtinho e bastante rico. Bom, alguém quer começar ou eu posso começar? Deixa eu ver se tem inscrição. Oi. Bom, eu posso fazer alguns comentários aqui já de antemão, para a gente continuar. A gente tem que lembrar que a gente está nesse ponto 1, né, a sociedade de classes e o Estado. E a gente falou anteriormente do Estado, um produto do caráter inconciliável das contradições de classe. Né? E no ponto 2, a gente falou de destacamentos especiais das pessoas armadas, prisões. E é interessante que aí eu estou usando a minha referência, né, que eu tenho uma referência muito de leitura do Gramsci e da perspectiva de Estado ampliado. E sempre dizem para a gente, já falei isso lá na introdução, que o Engels fala que o Lenin fala
de um Estado como o Comitê Executivo da Burguesia. E a gente falou lá no ponto 1 um pouco sobre esse caráter do Estado ser, e a gente comentou até isso no outro encontro, do Estado ser esse quase que sinal desse caráter de uma sociedade de classes, o caráter inconciliável das contradições de classe, mas que demarca essa sociedade de classes. E aí talvez o Estado seria quase que, eu não sei se a palavra exata é essa, me corrijam, né? Boto para debate, esse sintoma. E que aí no segundo ponto a gente fala um pouco dessa questão dos destacamentos especiais de pessoas armadas, prisões, talvez desse elemento bélico, da necessidade de uma gestão de um caráter coercitivo, que talvez o Estado tenha, e a gente não pode deixar de lembrar, a gente teve um debate sobre isso na semana passada, sobre essa concepção a partir de Engels, né? Sobretudo eu sempre tenho que mostrar que eu estou com ele aqui o tempo todo, a origem da família, da propriedade privada do Estado, e é essa questão que o Engels se apropria de Morgan, dessa questão, e a gente teve um debate muito quente sobre essa desconsideração das organizações sociais anteriores a esse Estado, e aí quando vem esse ponto 3 aqui, e que eu quero dizer com isso, as sociedades de clãs, sociedades de gêneros não eram sociedades, é uma concepção muito eurocentrista, né? De uma leitura muito eurocentrista das organizações sociais, das outras sociedades para além dessa sociedade europeia. O debate foi quente, foi muito bacana. E aí a gente vem para esse ponto 3 do Estado, um instrumento de exploração da classe oprimida. Se a gente pega uma perspectiva do Lenin, desse Estado como comitê executivo da burguesia, né? Não é um Estado ampliado, em que o Estado, como Gramsci coloca, né, está ali num campo de correlação de forças entre capital e trabalho, de trabalhadores e burguesia, mas sim como esse Estado ele tem uma direção objetiva da manutenção desse capitalismo. Nesse ponto 3, primeiro, e aí é uma impressão que eu tenho, dessa característica que o capitalismo é corrupto, né? E ele necessita de uma máquina para fazer a gestão dessa corrupção. E é até interessante colocar, ele coloca nesse ponto inicial, essa manutenção dos cobradores de impostos, se é que eu posso chamá-los assim, mas a necessidade desse fundo público, né? Desse dinheiro público, dessa renda pública. Posso estar falando besteira, mas é uma impressão que eu tenho, que eu não me lembrava dessa parte, e achei interessante. Mas essa necessidade, e como essa organização do Estado, e aí é uma leitura minha, o capitalismo ele leva iminentemente a uma corrupção de Estado, é uma percepção minha, não sei se o Lenin se apropria disso, mas a gente vai para o debate. O outro ponto, coloca aqui a situação privilegiada dos funcionários, né? E ele vem com uma sopa de letrinhas, vocês me desculpem, gente, que eu estou bastante cansada para a leitura, e aí os nomes em russo não saíram muito bem. Obviamente que ele vai trazer o elemento do imperialismo e o domínio dos bancos. A gente não pode esquecer, só passando um pouco, que a gente está falando da constituição de um capitalismo monopolista, ou seja, a associação do capital bancário com o capital industrial, né? Para ter essa ampliação da produção capitalista, os donos de fábrica, donos de meios de produção, recorrem aos dinheiros dos bancos e, posteriormente, vai se constituir o capitalismo monopolista ou o capitalismo no modo imperialismo, né? O capital imperialismo que o Lenin coloca. E aí talvez eu pudesse chamar a Virgínia para falar disso, que isso ela domina. E aí é sempre o Lenin trazendo essa perspectiva desse capital ampliado, mas com a perspectiva do imperialismo, isso eu acho legal. Aí ele vem trazendo o Engels, que é a principal leitura dele. O que mais que eu vi aqui, que agora eu me perdi? Enfim. Mas aí eu quero ouvir um pouco vocês, enquanto eu lembro aqui, mas é isso. Eu acho que são pontos interessantes. Eu já achei que nesse ponto o Lenin ia trazer maiores características, já que o ponto 3 fala sobre o instrumento de exploração da classe oprimida, ao que parece, é por meio desse Estado extremamente burocratizado, que ele não coloca aqui, mas é uma percepção aí, mas desse Estado, que tem uma máquina
que é operacional ao capital, seria um aspecto desse instrumento de exploração da classe oprimida. Mas eu quero ouvir vocês também. Beleza. Vai lá, Thiago, manda ver. Ninguém quer falar, gente? Porque sempre sou eu que falo. E eu sei que na vez passada... o Marcos quer falar também. Quer falar antes de mim, Marcos? Não, se você quiser falar antes, tem problema nenhum, não. Você levantar a mão primeiro. Então vou falar rapidinho. Pegando o gancho desse último ponto que a Janice levantou aí, né? Que será que os funcionários do Estado, a burocracia estatal serve como um instrumento de opressão de classes, né? Eu acho que não exatamente, talvez sim, mas eu acho que principalmente, eu acho que esse é o ponto principal que ele está colocando aí, de uma maneira bem irônica, inclusive, bem interessante, que o Estado, e especificamente esse Estado moderno, né, o Estado da democracia representativa, o Estado do sufrágio universal, como ele coloca, serve principalmente para mascarar, né, para esconder a exploração de uma classe por outra, né. Então, quando você cria uma série de mecanismos de relação indireta entre capital e Estado, ele vai até levantando exatamente, ele vai até levantando esses questionamentos, né? Seria corrupção indireta ou direta? Seria uma amizade ou seria um favoritismo, etc. O que está em jogo, na verdade, é essa indistinção no sentido de que a gente tem uma falsa sensação de democracia, né, e a gente tem uma separação artificial entre os mecanismos e o funcionamento do Estado, que afetam, a gente tem a impressão, pelo menos, de nos afetar diariamente e cotidianamente, e os reais mecanismos e os reais relações de produção que determinam a nossa vida, né, ao ponto de a gente ter a falsa ilusão de que basta a gente colocar outros representantes, basta a gente ter o sufrágio universal, por exemplo, que ele coloca, né? Basta a gente trocar o nosso presidente, que os nossos problemas serão resolvidos, né? Então, acho que o Estado ele é quase como, além dele ser um instrumento de equilibrar a tensão entre as classes, né? Ele fala isso, né? Nunca é conciliação, realmente, mas é uma certa amenização dessa tensão. Ele é um instrumento principalmente, né, de esconder, de ocultamento das relações e dos antagonismos entre classe, né, e da própria exploração de uma classe por outra. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Agora o segundo ponto, sem querer ser repetitivo, porque eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso na semana passada, mas sendo repetitivo, eu acho que, enfim, existe aí uma perspectiva do Engels, principalmente, mas que o Lenin cita sem necessariamente ser crítico em relação a isso. A gente sabe, tem uma questão de contexto histórico, tem que colocar as pessoas na sua historicidade, mas, novamente, de uma espécie de socio-evolucionismo, né? A própria imagem do Museu da Antiguidade, né? O Estado do lado da roca de Fiário, do Machado de Bronze, esse tipo de museu, que é uma espécie de museu de história natural, né? Que era típico no século XIX, né? A gente tem lá a prateleira das armas, aí começa com uma pedra, passa por um tacape, depois um arco e flecha, uma lança, e aí chega até na espingarda, né? Como se existisse uma única linha possível de evolução entre esses instrumentos, como se eles se prestassem a mesma função, não, uma função universal e indistinguível, independentemente de seu contexto histórico, né? Independentemente da sua historicidade, que é particular e situada até certo ponto, e como se a gente conseguisse colocar isso numa linha ascendente, né, na qual, claro, a sociedade moderna é o ápice, né, o próprio Engels fala sobre isso em algum momento, numa das citações que ele traz, né, sobre desenvolvimento dos meios de produção, etc. E aí, novamente, né, eu acho que tem alguns problemas, enfim, além do problema direto com relação a isso, né, desse socioevolucionismo que desconsidera diferentes socializações, né, diferentes maneiras de organizar a vida comunal, né, e reparem que eu estou evitando usar a palavra sociedade, eu acho que não por uma pureza, uma fraseologia, mas porque eu acho que sociedade, enquanto categoria, enquanto conceito, a gente pode falar o que a gente quiser. A gente tem Durkheim, por exemplo, na sociedade transcendente, a sociedade vem de cima, etc., que é algo, inclusive, que o próprio Lenin faz muito bem em desmascarar com relação ao Estado, né?
mas acho que ele não faz isso com relação à noção de sociedade, né? Então acho que a gente precisa discutir, não aqui, obviamente, agora, né, se sociedade enquanto categoria faz algum sentido, né? O que é realmente uma sociedade enquanto categoria, né? E para que serve a sociedade enquanto categoria nos nossos modelos de análise, né? E acho que era isso. Tinha mais um ponto que eu queria colocar rapidamente, né, porque eu acho que existe uma certa tensão aí entre a teoria marxista e a teoria anarquista do Estado, né? Mas acho que ao mesmo tempo que é uma falsa tensão. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque toca rapidamente na questão da própria categoria sociedade, mas eu acho que ao mesmo tempo é importante falar para mostrar como justamente essa tensão é um pouco falsa, né? Porque na verdade a gente chega um pouco nos mesmos resultados, são resultados bons, né, na verdade, né? O Lenin está aqui no começo do livro, pelo menos, né, tentando argumentar que o Estado ele emerge, né, ele é esse sintoma, como a Janice colocou muito bem, aliás, ele é um sintoma de uma sociedade de classes, né, e, portanto, ele funciona como uma espécie ele emerge da sociedade de classes, né, e, ao mesmo tempo, se coloca como algo vindo de fora e por cima, para impedir que essa tensão e essa exploração entre classes se torne evidente e exploda, né? Tem um cara, um anarquista, o David Graeber, que morreu, inclusive, em 2019, se eu não me engano, ou no começo de 2020, ele tem um livro chamado Dívida, os primeiros 5.000 anos. Né? E aí uma das questões que ele levanta, ele é antropólogo e arqueólogo, se não me engano, enfim, no livro ele usa bastante pesquisa em arqueologia. Ele tenta mostrar como diferentemente do que o Lenin está colocando, mas ao mesmo tempo chegando aos mesmos resultados, o Estado realmente vem de fora e de cima, no sentido de que todo Estado, historicamente, ele é resultado de algum tipo de processo de dominação militar ou colonizatória, né? Então, os próprios Estados europeus, eles são realmente resultado de um movimento, enfim, de um cara, um nobre, normalmente, que tem grana, ou tem a promessa de pagar as pessoas com grana, com ouro, enfim. Compra um exército, uma milícia, um grupo de mercenários, e com isso domina um território, domina uma terra, domina uma região, e transforma todas as pessoas que estavam lá habitando automaticamente em súditos, né, em cidadãos, entre aspas, desse Estado que é criado a partir desse movimento de invasão, né? Então, nessa perspectiva histórica, servos, escravos, né, súditos, trabalhadores, né, que é o caso da colonização, especialmente a partir do século XIX, começo do século XX, né? Então, de uma perspectiva histórica, o Estado realmente vem de cima e de fora, né, ao contrário do que Lenin disse. Mas eu acho que a questão do Lenin, ele fala sobre a origem do Estado, né, a emergência do Estado, não necessariamente uma perspectiva histórica, mas sim lógica, né, no sentido de o que é, né, dentro da totalidade que a gente está examinando, o Estado e a sua função. E nesse sentido, faz sentido falar que o Estado emerge dos conflitos de classe, né? E eu acho que mesmo analisando historicamente o Estado como vindo como algo de fora e de cima, ainda assim o resultado final é o mesmo, né? Que o Estado ainda assim serve logicamente como algo que se apresenta como necessário para a manutenção do funcionamento da sociedade, né? E se apresenta muitas vezes imposto, né? Por exemplo, por relações coloniais, e serve justamente para impedir que os antagonismos de classe eclodam, se manifestem de maneira escancarada e eclodam. Então, acho que mesmo que a perspectiva de origem histórica seja diferente da perspectiva de origem lógica, os resultados a que se chega a partir das duas perspectivas é mais ou menos o mesmo. O que demonstra, no final de contas, que existe algum tipo de diálogo possível entre leninismo e anarquismo. Enfim, eu só queria dizer isso. Passo a palavra e desculpo por ter falado demais. Rapidamente, só para demarcar que o Tiago falou que o leninismo está conversando com o anarquismo, eu queria deixar isso registrado aqui para os anais da história. Então, eu não tenho muito que acrescentar o que vocês já falaram,
Só o que me chamou a atenção nesse tópico é quando o Lenin fala sobre a questão do sufrágio universal, né, que é mais um instrumento de falsa democracia, né, que o Estado nos apresenta, né, quer dizer, aquele momento que as pessoas saem para escolher seus representantes, mas que na verdade, né, e principalmente hoje em dia também, e nos países onde você tem ali a questão do capitalismo tardio, é apenas um processo mecânico, né? Porque você não oferece de fato uma ampla democracia, né? Como é que você vai oferecer uma ampla democracia se o conceito de democracia ele é completamente deturpado, né? E aí nessa questão do sufrágio universal, eu lembrei que hoje eu estava aqui em casa, né? E aí eu vi uma entrevista do Paulo Galo, e foi até no programa do Breno Altman, né? Que ele tem. E o Paulo Galo é de uma espontaneidade, né, impressionante. E aí teve uma certa hora lá que ele falou, o Breno perguntou para ele, mas olha só, você não está pensando em se candidatar porque você é carismático, porque você é um líder? Aí ele dizendo, gente, eu até posso pensar nisso no futuro, mas não agora. O que eu quero agora é, de fato, conscientizar as pessoas para promover uma revolução, mas não no sentido de cima para baixo, mas no sentido de ouvir as pessoas, de deixar as pessoas falarem nas suas regiões, né, nos seus lugares, na favela. Aí ele falou da experiência da prisão, né, que ele ficou na prisão e ele ficou impressionado que na prisão existe uma organização que aqui fora não tem, muitas vezes. Que os próprios presos, né, naquelas condições precárias, conseguem bem ou mal ali se organizar. E aí ele dizendo, olha, os partidos de esquerda, quando se aproximam de mim, eles têm essa visão eleitoral apenas, né? Aí eu digo para eles, venham até aqui na quebrada, venham até aqui na favela e passem os dias aqui, vão conversar com as pessoas, vão trocar ideia, vão dialogar, vão se colocar no lugar das pessoas, né? Então, só isso eu queria falar, né, que a gente ainda hoje continua com essa mesma perspectiva de achar que democracia se resume apenas ao processo eleitoral, e isso, evidentemente, que é um erro fatal, sobretudo nesse momento que nós estamos, nesse processo histórico que nós estamos, de extrema vulnerabilidade de todas as relações sociais, produtivas, econômicas, etc., e quando a gente olha e vê um presidente que a gente odeia, mas que o cara às vezes fala coisas que a esquerda deveria falar e não fala, por arrogância, por prepotência, sei lá o quê. É só isso que eu queria acrescentar ao debate. Tem mais? Quer comentar, Claveri? O que você achou? Mari, Campelo? Alguma dúvida, de repente, que a gente possa descobrir junto? Por mim, tá tranquilo. Eu entendi bem, assim, não tem nada a acrescentar, não. Eu perdi a leitura passada, então acho que eu vou ter que dar uma lida. Tem que dar uma rebuscada no ponto 1 e 2, mas tá tranquilo. Então, podemos continuar? A Mariana está aí? Cadê? Não estou vendo. Acho que ela caiu e não voltou mais, não. Acho que sim. Tá. Quem pode ler para mim agora, por favor? Que eu acho que Quer que leia? Por favor. Então, ponto 4, o definhamento do Estado e a revolução violenta. As palavras de Engels sobre o definhamento do Estado são tão amplamente conhecidas, tão frequentemente citadas, e mostram com tanto relevo em que consiste a essência da falsificação habitual do marxismo pelo oportunismo, que é necessário nos determos em seus pormenores. Citaremos todo o raciocínio do qual são tiradas. O proletariado assume o poder de Estado e transforma os meios de produção primeiro em propriedade do Estado. Desse modo, ele próprio se extingue como proletariado,
Desse modo, ele extingue todas as diferenças e os antagonismos de classe. E, desse modo, ele também extingue o Estado enquanto Estado. A sociedade que tivemos até agora, que se move por meio de antagonismos de classe, necessitou do Estado, isto é, de uma organização da respectiva classe espoliadora para sustentar suas condições exteriores de produção, ou seja, principalmente, para reprimir, pela força, a classe espoliada nas condições de opressão dadas pelo modo de produção vigente. Escravidão, servidão ou vassalagem, trabalho assalariado. O Estado foi o representante oficial de toda a sociedade, sua síntese numa corporação visível. Mas ele só foi isso na medida em que constituiu o Estado da classe que, para sua época, representou toda a sociedade. Na Antiguidade, o Estado dos cidadãos escravistas, na Idade Média, o Estado da nobreza feudal, em nosso tempo, o Estado da burguesia. Tornando-se, por fim, de fato, representante de toda a sociedade, ele próprio se torna supérfluo. No momento em que não houver mais classe social para manterem a opressão, no momento em que forem eliminadas, junto com a dominação classista e a luta pela existência individual, fundada na anarquia da produção antes vigente, também as colisões e os excessos delas decorrentes, nada mais haverá para reprimir, nada mais haverá que torne necessário um poder repressor específico, um Estado. O primeiro ato no qual o Estado realmente atua como representante de toda a sociedade, a tomada de posse dos meios de produção em nome da sociedade, é ao mesmo tempo seu último ato, autônomo enquanto Estado. De esfera em esfera, a intervenção do poder estatal nas relações sociais vai se tornando supérflua e acaba por desativar-se. O governo sobre pessoas é substituído pela administração de coisas e pela condução de processos de produção. A sociedade livre não pode utilizar ou tolerar nenhum Estado entre ela e seus membros. O Estado não é abolido, mas definha e morre. É por esse critério que deve ser medida a fraseologia que fala de um Estado nacional livre, considerando tanto a sua momentânea justificação na boca dos agitadores como a sua definitiva insuficiência científica. Também é por ele que se deve medir a exigência dos assim chamados anarquistas de que o Estado deve ser abolido de um dia para o outro. Se retirando do Anti-Düring, A Revolução da Ciência, segundo o senhor Eugen Düring, terceira edição, alemã, página 301 a 303. Pode-se dizer, sem medo de errar, que esse raciocínio de Engels, notável pela riqueza do pensamento, só se tornou verdadeiro patrimônio do pensamento socialista nos partidos socialistas contemporâneos porque, de acordo com Marx, o Estado definha e morre, diferentemente da doutrina anarquista da abolição do Estado. Podar dessa maneira o marxismo significa reduzi-lo ao oportunismo, pois diante de tal interpretação fica apenas a vaga imagem de uma mudança lenta, uniforme, gradual, da ausência de saltos e tempestades, da ausência de revolução. O definhamento do Estado, na concepção corrente, geralmente divulgada de massas, se é que se pode assim dizer, significa o inevitável obscurecimento, se não a negação, da revolução. Entretanto, semelhante interpretação é a mais brutal deturpação do marxismo, favorável apenas para a burguesia e teoricamente baseada no esquecimento das mais importantes circunstâncias e considerações indicadas, por exemplo, no raciocínio do balanço de Engels por nós citado na íntegra. Primeiro, logo no início desse raciocínio, Engels diz que, ao assumir o poder de Estado, o próprio proletariado extingue o Estado enquanto Estado. Pensar no que isso significa não é costume. Geralmente isso é ignorado completamente ou considerado algo como uma fraqueza hegeliana de Engels. Na realidade, estão resumidas nessas palavras a experiência de uma das maiores revoluções proletárias, a experiência da Comuna de Paris de 1871, na qual falaremos mais detidamente em trecho oportuno. De fato, Engels fala aqui de extinção do Estado da burguesia pela Revolução Proletária, ao passo que as palavras sobre o definhamento se referem aos resíduos do Estado proletário, depois da Revolução Socialista. O Estado burguês, segundo Engels, não definha, mas é extinto pelo proletariado na Revolução.
O que define depois dessa revolução é o Estado proletário, ou um semi-Estado. Segundo, o Estado é um poder repressor específico. Essa definição de Engels, admirável e profunda no mais alto grau, é dada por ele aqui com a mais completa clareza. E daí resulta que o poder repressor específico da burguesia contra o proletariado, de um punhado de ricos contra milhões de trabalhadores, deve ser substituído por um poder repressor específico do proletariado contra a burguesia, a ditadura do proletariado. É nisso que consiste a extinção do Estado enquanto Estado. É nisso que consiste o ato de tomar posse dos meios de produção em nome da sociedade. É evidente por si que tal substituição de um poder específico, burguês, por outro poder específico, proletário, não pode, de maneira nenhuma, ter lugar sob a forma de definhamento. Terceiro, ao tratar do definhamento, e com ainda mais relevo e colorido, do adormecimento, Engels fala de maneira perfeitamente clara e precisa a respeito da época posterior à da tomada de posse dos meios de produção pelo Estado em nome da sociedade. Ou seja, depois da Revolução Socialista. Todos sabemos que, nesse momento, a forma política do Estado é a democracia mais completa. Mas a nenhum dos oportunistas que deturpam descaradamente o marxismo ocorre que se trata aqui, e consequentemente em Engels, do adormecimento e do definhamento da democracia. Isso parece muito estranho à primeira vista, mas só é incompreensível para quem não refletiu sobre o fato de que a democracia é também um Estado e que, consequentemente, a democracia também desaparece quando desaparece o Estado. O Estado burguês só pode ser extinto pela Revolução. O Estado em geral, isto é, a democracia mais completa, pode apenas definhar. Quarto, ao formular sua famosa tese de que o Estado define e morre, Engels explica de saída de forma concreta que ela é dirigida tanto aos oportunistas quanto aos anarquistas. Além disso, em Engels é apresentada, em primeiro lugar, a conclusão da tese sobre o definhamento do Estado, dirigida aos oportunistas. Pode-se apostar que de 10 mil pessoas que leram ou ouviram qualquer coisa sobre o definhamento do Estado, 9.990 não sabem ou não se lembram em absoluto de que Engels não dirigia suas conclusões unicamente aos anarquistas. E das 10 que sobraram, com certeza, 9 não sabem o que é o Estado Nacional Livre, nem porque no ataque a essa palavra de ordem encerra-se o ataque aos oportunistas. Assim se escreve a história. Assim transcorre silenciosa a falsificação da grande doutrina revolucionária sobre o filistinismo dominante. A conclusão contra os anarquistas foi 1000 vezes repetida, banalizada, metida na cabeça da maneira mais simplista, adquiriu a solidez de um preconceito. E a conclusão contra os oportunistas foi obscurecida e esquecida. O Estado Nacional Livre era uma reivindicação programática e uma palavra de ordem corrente dos sociais-democratas alemães dos anos 1870. Não existe nenhum conteúdo político, além de uma descrição pequeno-burguesa e enfática do conceito de democracia, nessa palavra de ordem. Na maneira em que, legalmente, nela se fazia alusão à República Democrática, Engels estava pronto a justificar temporariamente essa palavra de ordem a partir de um ponto de vista de agitação. Mas essa palavra de ordem era oportunista, pois exprimia não apenas o embelezamento da democracia burguesa, como também a incompreensão da crítica socialista ao Estado em geral. Somos, pela República Democrática, uma melhor forma de Estado para o proletário sob o capitalismo. Mas não temos o direito de esquecer que a escravatura assalariada é o destino do povo, mesmo na República Burguesa mais democrática. E não para por aí. Qualquer Estado é um poder repressor específico contra a classe oprimida. Por isso, nenhum Estado é livre nem nacional. Marx e Engels esclarecem isso repetidas vezes a seus camaradas de partido nos anos 1870. Quinto, naquela mesma obra de Engels, da qual todos recordam o raciocínio a respeito do definhamento do Estado, há um raciocínio sobre o significado da revolução violenta. A avaliação histórica de seu papel transforma-se em Engels num verdadeiro panegírico da revolução violenta. Disso, ninguém se lembra. Sobre o significado desse pensamento, não é costume nos partidos socialistas contemporâneos falar, nem sequer pensar.
Na propaganda e na agitação cotidianas entre as massas, essas ideias não desempenham nenhum papel. Entretanto, elas estão indissociavelmente ligadas ao definhamento do Estado em um todo harmonioso. Eis o raciocínio de Engels. Düring nada diz sobre o outro papel desempenhado pelo poder na história, além de ser o agente do mal. Um papel revolucionário, sobre o fato dele ser, nas palavras de Marx, a parteira de toda a sociedade velha que está prenhe de uma sociedade nova. A ferramenta com que o movimento social se impõe e desobedece formas políticas enrijecidas e mortas. Só muito a contragosto, ele, Düring, admite a possibilidade de que, para derrubar a economia da expoliação, talvez o uso da força seja necessário. Infelizmente. Porque todo o uso da força desmoraliza aquele que faz uso dela. E isso é dito do forte impulso moral e espiritual resultante de cada revolução vitoriosa. E isso é dito na Alemanha, onde um confronto violento, que pode até ser impingido ao povo, pelo menos teria a vantagem de eliminar a subserviência que penetrou na consciência nacional em decorrência da humilhação da Guerra dos 30 Anos. E esse modo de pensar apagado, anêmico e sem vigor, próprio de um pregador, tem a pretensão de impingir-se ao partido mais revolucionário que a história conhece, terceira edição alemã, fim do capítulo 4, parte 2, página 193. Como é possível unir em uma mesma doutrina esse panegírico da revolução violenta, insistentemente apresentado por Engels aos sociais-democratas alemães de 1878 a 1894, ou seja, até sua própria morte, e a teoria do definhamento do Estado? Geralmente unem-se um e outra com a ajuda do ecletismo, tomando arbitrariamente ora um, ora outro argumento sem princípios ou sofístico, para agradar os detentores do poder. E de 100 casos, em 99, se não mais, coloca-se em primeiro plano justamente o definhamento. A dialética é substituída pelo ecletismo. Esse é o fenômeno mais habitual, mais difundido na literatura social-democrata oficial de nossos dias em relação ao marxismo. Tal substituição, naturalmente, não é novidade. Foi observada até mesmo na história da filosofia grega clássica. Na falsificação do marxismo pelo oportunismo, a falsificação da dialética pelo ecletismo, que mais facilmente engana as massas, gera uma satisfação aparente. Pretensamente leva em conta todos os aspectos do processo, todas as tendências do desenvolvimento, todas as influências contraditórias e assim por diante, enquanto, na realidade, não oferece nenhuma concepção integral e revolucionária do processo do desenvolvimento social. Já dissemos e mostraremos mais detalhadamente na exposição a seguir que a doutrina de Marx e Engels sobre a inevitabilidade da revolução violenta refere-se ao Estado burguês. Este não pode ser substituído pelo Estado proletário, pela ditadura do proletariado, pela via do definhamento, mas apenas, como regra geral, por meio da revolução violenta. O panegírico que lhe consagra Engels está plenamente de acordo com as reiteradas declarações de Marx. Recordemos o fim de Miséria da Filosofia e Manifesto Comunista, com a declaração orgulhosa e aberta da inevitabilidade da revolução violenta. Recordemos a crítica do programa de Gotha de 1875, de quase 30 anos depois, em que Marx malha implacavelmente o oportunismo desse programa. Não é de modo nenhum entusiasmo, de modo nenhum declamação, tampouco tirada polêmica. A necessidade de educar sistematicamente as massas em tal, e precisamente em tal aspecto da revolução violenta, que está na base de toda a doutrina de Marx e Engels. A traição à sua doutrina pelas correntes social-chauvinista e kautskiana, atualmente dominantes, exprime-se com especial relevo no esquecimento de tal propaganda, de tal agitação, tanto por parte de uns, quanto por parte de outros. A substituição do Estado burguês pelo proletário é impossível sem a revolução violenta. A extinção do Estado proletário, ou seja, a extinção de todo o Estado, é impossível de outro modo, senão por meio de seu definhamento. Marx e Engels ofereceram um desenvolvimento detalhado e concreto desses aspectos ao estudar cada situação revolucionária específica, ao analisar as lições, da experiência de cada revolução específica.
Passemos, pois, aos ensinamentos dessa parte de sua doutrina, sem dúvida a mais importante. Acho que a gente pode fazer uma pausa aqui, né, porque a gente começaria o próximo capítulo e fazer uma discussão. Vocês querem que eu leia as notas de rodapé, gente? Ou não? Acho que não. Dá para gente fazer um debate aqui. Eu vou fazer a releitura, né, objetivamente depois, mas eu acho que não precisa. O que vocês acham? Eu acho que a gente pode partir para o debate, né? Sim, sim. Vocês querem falar? Porque eu tenho um monte de coisa para falar, porque esse é o capítulo mais lido quando você está fazendo formação política de base capenga. Ah, é? Esse é o capítulo mais lido e o mais mal... Já vou começar falando. O mais mal interpretado, na minha opinião. Toda vez que eu leio ele de forma diferente, mas geralmente é o capítulo mais citado. Primeiro, a gente não pode perder de vista que a gente está ali com o Lenin conversando com os reformistas, discutindo com Kautsky, discutindo com, até em certa medida, com Bernstein, talvez. Estão nesse momento, né? E aí, eu trago como uma primeira questão de dúvida minha, uma interpretação que eu fiz dessa vez, partindo dessa leitura que eu já trouxe da Rosa agora, sobre esse debate do reformismo, se o definhamento do Estado não seria para ele uma perspectiva de conciliação que o reformismo propõe. O que eu quero dizer com isso? Que a partir de ajustes nesse Estado, e aí lembra quando a gente estava lá, a Rosa discutindo com Bernstein? Pois é, agora que eu li de novo, eu fiquei nessa dúvida. Por quê? Porque ele está propondo uma... Por que eu estou falando que esse é o mais lido? Porque geralmente é o que fala da ditadura do proletariado, em outras palavras, né? Dessa revolução violenta. É impossível, a burguesia não vai entregar, não vai abdicar de seu poder pacificamente. Era isso que a gente, quando estava estudando lá nos áureos tempos do PT. Deixa eu ver. Acho que a questão... Sim. Mas agora eu fiquei com essa dúvida. Eu vou tentar concluir para ver se melhora. Mas a primeira impressão ao reler isso é isso. O que o Lenin está querendo dizer com definhamento? Já que ele está discutindo com caras reformistas, com chauvinistas, essa galera que propõe, em primeiro momento, pode parecer um capitalismo de reformas ou é um processo histórico que se dá dentro, como o Tiago colocou, dentro do processo revolucionário que levaria a esse definhamento. Ao mesmo tempo, o que eu aprendi na escola petista dos bons tempos? Que é pelo meio violento, pela tomada de uma perspectiva violenta, miliciana, do exército proletário, que você toma de assalto o poder da burguesia. Entendeu? Isso é um ponto. Uma outra coisa que eu acho, assim, que me parece, essa releitura, é como é que o Lenin utiliza o Engels para contrapor os reformistas. Utiliza Marx, mas utiliza muito Engels. E aí, quando ele não utiliza Marx, eu, Janice, sinto falta de uma leitura com a perspectiva da tomada dos meios de produção. Pelo menos esse capítulo, até agora, e eu não tinha me atentado para isso, talvez uma leitura de Marx mais profunda. Porque esse livro ele é muito utilizado de forma panfletária. Quando você, lá nos outros tempos que eu estudei, quando eu era criança lá em Barbacena, ele é muito usado de uma forma panfletária. E não é a perspectiva do Lenin. A perspectiva do Lenin é o estudo da teoria revolucionária para uma prática revolucionária. Então, eu acho que ele me foi mal passado. E aí eu acho que a oportunidade de reler em um novo grupo me traz essas questões. Eu sinto falta de menos elemento político do processo, do poder político do capital, da burguesia, e mais o elemento do trabalho, da tomada dos meios de produção. Eu sinto falta agora, lendo de novo. Talvez eu esteja viajando. O que eu quero dizer com isso? Lá, jogando para frente no Gramsci, você tem a estrutura e superestrutura. Superestrutura, os aparelhos coercitivos, exército, justiça e tal, e os aparelhos ideológicos, escola, igreja, né?
tá, a gente está discutindo esses poderes que a burguesia tem o Estado ali com os aparelhos ideológicos do Estado, e você tem a estrutura que é, objetivamente, a forma de produzir e reproduzir. Eu sinto falta do debate sobre o trabalho e a tomada dos meios de produção. Por quê? A gente vai tomar o Estado, a supressão do Estado, e cadê a mudança do modo de produzir? Porque senão acho que talvez se explique o que aconteceu na União Soviética, não sei, estou pensando. Mas eu senti falta desse debate sobre a tomada dos meios de produção, a tomada da estrutura, junto com a superestrutura. Eu acho que são dialeticamente indissociáveis. A gente estava discutindo sobre o conceito de sociedade, né? E como é que é isso? Vai vir, tem spoiler, eu quero entender. Porque agora eu estou lendo, parece que eu estou lendo pela primeira vez esse capítulo, eu já li isso 300 milhões de vezes. Isso é muito doido. Acho que é mais ou menos isso. Um exército a favor dos proletários, essa coisa bem panfletária. A supressão do aparelho governamental e não só tomada a reforma. Mas eu acho que o meu ponto que fiquei com a maior dúvida que eu trago para vocês é isso. Cadê a tomada dos meios de produção? Não sei. Estou pensando. Fala, Thiago, me ajuda aí. Tá difícil aqui, né? Não, em primeiro lugar, eu concordo com você. Eu acho que não tem, de maneira direta e clara, o que é a tomada dos meios de produção nesse capítulo e como que é reorganizar o trabalho a partir da tomada dos meios de produção, né? O argumento do Lenin me parece que é o seguinte, né, resumindo bastante. Uma revolução tem que necessariamente tomar o Estado, estatizar todos os meios de produção, porque estatizar todos os meios de produção é a mesma coisa que tomar os meios de produção, porque a partir do momento em que uma revolução proletária, né, revolução da classe trabalhadora, toma o Estado e estatiza os meios de produção, ela está fazendo dois movimentos, tomando os meios de produção e extinguindo o Estado burguês, né, porque o Estado, de acordo com o próprio Lenin, existe para impedir o escancaramento das relações de opressão e para reforçá-las nesse aspecto, né. Então, a partir do momento que o Estado se torna um Estado proletário, não mais um Estado burguês, ele deixa de existir enquanto tal, né? Se torna uma ditadura proletariada contra a burguesia, né? E aí, por isso que entra a questão dos dois momentos, né? Os dois fins do Estado, entre aspas, né? O primeiro fim do Estado é o fim do Estado burguês, é a extinção do Estado burguês quando ele é tomado de assalto pela classe trabalhadora. Nesse momento, o Estado acaba, né? O Estado é destruído, em algum aspecto, ou abolido, eu diria, né? O Lenin tenta fazer essa diferenciação com o anarquismo, e eu diria que essa diferenciação é um pouco fraseológica, e, enfim, mesmo que a gente leve a sério essa distinção entre abolir e extinguir, acho que a preocupação dela é justamente o que eu vou falar a seguir, né? Que o Lenin não tá, nesse capítulo, pelo menos, não está preocupado em discutir com os anarquistas, está preocupado em discutir com os reformistas, né? Porque depois de abolido o Estado, depois de extinguido o Estado burguês, né, aquilo que sobra, né, esses restos da superestrutura, eles vão pouco a pouco definhando, né? Então, aquilo que definha, né, o definhamento do Estado não é o Estado burguês, né? O definhamento do Estado é do Estado proletário, né? Então, só existe definhamento após uma revolução, após a tomada do Estado através de uma revolução que é necessariamente violenta e, de acordo com Lenin, a tomada dos meios de produção através da estatização e tomada do Estado, né? Então, a crítica dele, toda a discussão que ele faz em torno de definhamento, acho que passa por aí, né? Os reformistas falam de definhamento sem falar de revolução, né? Como se em Engels não estivesse claro desde o princípio que o definhamento é pós-revolucionário, né? O que definha são os restos do aparelho estatal burguês, não o Estado em si desde o começo. Então, é por isso que não é possível reformar o Estado. O Estado tem que ser tomado, destruído, e aí o que sobrar vai definhar, né? Aí, enfim, claro, entra a questão, né? Por que isso não aconteceu na União Soviética, né? O Engels, que se dizia, que reforçava... Nossa, tem uma moto... Desculpa, não sei se saiu no microfone, mas saiu aqui na minha cabeça, de repente uma moto bizarra passando na rua de trás. O Engels que reforça e valoriza de maneira tão repetitiva, né, e tão constante a necessidade de um socialismo científico, né, fala um pouco, toma de barato que esse definhamento vai acontecer, né, e ele não aconteceu. Na experiência histórica que a gente tem concreta, não existiu definhamento do aparelho estatal restante, muito pelo contrário, né.
esse aparelho estatal restante parece que ganhou uma espécie de sobrevida e reorganizou uma espécie de semi-classe burocrática, administrativa, que reorganizou os mecanismos de opressão da classe trabalhadora. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu na China, em Cuba, enfim, nas revoluções concretas que não foram destruídas antes pela guerra ou pela CIA, né, principalmente na União Soviética, foi isso que aconteceu. Então, por que o Estado, ao contrário daquilo que Engels definia tão logicamente que ia acontecer, por que o Estado não definhou, né? O que acontece com esses restos do Estado burguês que impediu que eles definharam de acordo com o que se era esperado? Esse é o primeiro ponto que eu colocaria, né? E o segundo ponto que eu colocaria, que não está necessariamente nessa parte do capítulo, do livro, né, mas acho que está um pouco aí de fundo, é aquela velha argumentação, especialmente trotskista, né, para se distanciar do anarquismo, que é, não, a gente precisa tomar o Estado, a gente não pode destruir o Estado de uma vez, a gente precisa tomar o Estado, porque o Estado vai servir para defender a revolução. E aí o que eu colocaria é, em primeiro lugar, se o próprio Lenin está falando de destruição do Estado burguês, e de tomada desses aparelhos restantes, que precisam ser reorganizados justamente para manter a revolução, né, e precisam definhar, por que a gente precisa de um Estado para ter uma milícia que defenda a revolução, né? Especialmente pensando, por exemplo, no Brasil. Vocês acham realmente, que, em primeiro lugar, que uma revolução está bem distante do nosso horizonte, né? Extremamente distante. Em segundo lugar, mesmo que ela não estivesse distante, vocês acham que... Enfim, é uma pergunta retórica, né? Eu acho que vocês não acham, mas enfim, será que realmente uma revolução violenta, né, uma revolução que tomasse os meios de produção e o Estado ia magicamente transformar o exército brasileiro, a polícia militar em revolucionária, a ponto deles trabalharem para defender essa revolução, né? Então, se a gente está falando aqui de uma reconstituição de uma força, de uma milícia, que precisa ser usada, inclusive, até para tomar o próprio Estado, para destruí-lo, né, destruir o Estado burguês, por que a gente precisa desses restos posteriormente, e por que a gente precisa esperar que eles definem? Enfim, falei demais de novo, desculpa, gente. Desculpa, antes de cortar, eu acho que só para retomar o ponto inicial da Janice, né, dessa falta da tomada dos meios de produção, eu acho que uma outra questão que está aí por trás, né, infelizmente, né, e que foi também responsável por aquilo que se tornou a União Soviética depois, né, não só a questão da burocratização dos restos do Estado, que não foram mais restos, foram realmente Estado, né, talvez, né, uma perspectiva evolucionista dos meios de produção, né? Então, tomar os meios de produção e reorganizar as relações de trabalho saiu um pouco do foco central, justamente porque se considerou um pouco, de maneira rápida demais, a perspectiva de que o capitalismo representava uma evolução necessária da produção da sociedade, né? Então a gente precisaria, mesmo com o fim, entre aspas, do capitalismo, acelerar os meios de produção e o desenvolvimento que vinha sendo feito com o capitalismo. E aí isso pode, de alguma forma, não sei se explicar completamente, mas servir de base para a gente entender toda a corrida armamentista. Quer dizer, armamentista não, porque era também uma questão de defesa, né? Mas toda a corrida industrial, que se tornou a União Soviética depois, né? Não houve nenhum tipo de tentativa, pelo menos não oficial, né, do Estado revolucionário, de repensar. Como eu sou a única menina hoje, meninos, Claveria, Campelo, Marcos, eu não sei se vocês deram uma explodida de cérebro agora, mas assim, meio que caiu várias fichas agora na minha cabeça, tipo, é isso, tá, eles não viram isso, entendi porque eles não viram isso, mas como é que não se vê ainda hoje, mas ok. Vai, Marcos, fala, Claveria, manda ver. Alô? Acho que tá todo mundo Não, mudo. Eu tô aqui, mas é porque eu tô tentando ligar o microfone. Assim, caraca, bicho! Não, eu francamente não sei. Eu tô refletindo aqui um pouco. Até acho que o Thiago, essa fala do Thiago esclareceu um pouco aí algumas. Esclareceu não, né? Botou mais coisa pra gente pensar, na verdade. Eu não sei, não tenho o que comentar, não. Eu vou falar na minha língua, tá bom? Tudo bem. Vou esquecer as palavras bonitas e vou tentar entender na minha linguagem.
O Tiago vai puxar a sua orelha, querer falar, que lance é esse de palavras bonitas? Não, eu sempre, também quando era criança, nessa questão da tomada dos meios de produção, né? E aí eu sempre pensei, mas como é que vai ser isso, né? E cada vez mais a gente olha para a realidade hoje e vê que isso aí está cada vez mais distante. Até porque a própria militância de esquerda, né, ela se afasta desse projeto, né? Ela quer nitidamente reformar o Estado no máximo. E a coisa está tão feia agora com o Bolsonaro que até aquela perspectiva lulista, petista, lulopetista dos anos 2000, até isso está parecendo uma coisa meio revolucionária, porque tá tudo tão se deteriorando. Ao mesmo tempo, eu acho que vai chegar uma hora, um momento, e é claro que isso não é uma questão assim de consciência de classe, mas que vai pipocar determinadas insurreições ou sei lá, porque o ataque está brutal, está muito feio. Eu vou dar um exemplo, os professores, né, esse ataque que o Estado está fazendo em relação à nossa categoria, as escolas em geral, né, os colegas, eles não querem falar sobre isso, né? Existe um processo de alienação total disso, mas você percebe que a coisa está tão dramática que, assim, vai ser falado, tem que ser falado, nem que seja na base do empurra. Não adianta mais a pessoa colocar florzinha no grupo, dar bom dia para todo mundo e fingir que nada está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, se você for ficar falando disso o tempo todo, você é um cara chato. Mas assim, entendeu? A gente chegou num tal ponto de tensão. Então, assim, não estamos num momento revolucionário definitivamente, porém, acho que a coisa tá ficando meio que aberta, sabe? Cada vez mais. Por exemplo, o Paulo Galo falou hoje, né, que o pessoal do aplicativo, há 3 anos atrás, só falava de Bolsonaro, hoje o pessoal está falando de Lula de novo. Então as coisas estão muito abertas, sabe? E por isso que acho que é importante, e já tô entrando aqui no Brasil, né? Por isso que eu acho importante a gente continuar fazendo esse trabalho, né? O pessoal da esquerda mais radical, e não ter medo de se expor. Não ter medo de se expor, não ter medo de falar, não ter medo de arriscar. A gente pode errar, claro, evidente, todo mundo pode errar. Mas, sabe, tensionar a coisa, porque não tem mais condições para um governo terceira via, não tem mais condições para um governo de moderação. Mesmo que Lula vença, ele vai ser empurrado para a esquerda de qualquer forma. E se ele não fizer, ele vai ser atropelado pela história. Assim como aconteceu na União Soviética, né? Ali a história naquele momento era outra, né? Os tensionamentos ocorreram e aí houve a burocratização do Estado. Então eu dei uma viajada também aqui, né? Saí um pouco ali do rigor teórico do tema, porque eu gosto de fazer essas conexões, né, com a realidade atual, né? Acho que a revolução está longe, mas ao mesmo tempo acho que nós nunca falamos tanto dela no presente. Isso é bom. Eu assim, nossa, é tanta coisa que eu não tenho um roteiro intelectual para falar o que eu quero, não, porque assim, veio o papel da comunicação hoje e qual era a comunicação querendo transferir para aquela época, o que ratificava esse Estado democrático de direito, né, o que ratificava esse direito do sufrágio universal como representatividade de Estado de oportunidade para todos, de igualdade para todos, fazendo essa associação. E eu tinha curiosidade de saber quem era esse ator nessa época, né? Que fazia como a comunicação faz hoje, né? Ela coloca através
quem a patrocina, de quem está por trás dela, ela que representa, né? Quem representa a comunicação, quem está por trás, né? E tem uma narrativa com a população de que a gente tem inimigos que vão desconstruir esse Estado democrático, que pode ser tanto de esquerda quanto de extrema-direita, e ele está ali para ter esse papel. Agora, também tem a história da Alemanha. Hoje, né, já está indo para, ainda de coalizão, já está de direita, de esquerda, dentro, né? Os Estados Unidos também mudou, quer dizer, começa a ter um novo pensar da questão ambiental, né? Como eu acho que isso é um doce para botar na boca de todo mundo, entendeu? E eu lembro até, para você ver como é que eu estava fora de ordem a minha ideia, porque realmente vem uma opção de coisa, ainda tem, assim, eu lembro de alguns, né? Foi escrito a carta do PT, acho que foi em 1980 alguma coisa, por aí. De algumas coisas assim, já faz muito tempo que eu li isso. Mas lembro que naquela época, essa forma de comunicação de insuflar as massas contra aquela opressão da ditadura era as igrejas. Porque através como é que é? Aquela parte da igreja, da missa que fala... Comunidades eclesiais de base. Era na hora da Eucaristia que você fazia a movimentação. Isso. Inclusive, reuniões, né? Se falava para os fiéis, né, entre aspas, né, que dia ia ser a reunião para ensinar a população para aderir às greves junto com os metalúrgicos e tudo. Então, você vê que muitos padres acabaram sendo exilados, mas mesmo assim falaram do lado de fora. Então, assim, eu acho que esse era o meio de comunicação, porque não havia comunicação, né? Porque tinha uma ditadura. Então, eu acho que a gente vai ter que voltar meio, porque a comunicação que tem hoje, ela está aí para é uma guerra de financista, rentista contra ruralista. Então, eles não estão interessados. Agora, eu nunca vi tanta propaganda de racismo, tanta coisa falando de racismo, do pobre, da comunidade, da injustiça social. Eu nunca vi tanto. Quer dizer, toda vez que acontece alguma coisa contra, um atentado contra porque o discurso sempre foi meritocrata, né? Você vai continuar meritocrata, mas essa classe dominante que está em cima, que não quer perder o lugar dela, contra, né? Isso aí é o que eu entendo, né? Contra esse novo ator que está aparecendo, né? Inclusive essa milícia policial do sistema de justiça que está hoje no país também, né, com uma terceira forma, até uma força hoje, o sistema de justiça, a polícia. No Rio, hoje, mano, faz o que ela quer. E aí, eu acho que conversando de novo com as pessoas, e agora tem um perigo maior, porque tem os evangélicos, que tem também um discurso igual, né? Assim, eu não sei por onde vai ter que aumentar um curso desse, chamando mais um hoje, mais um amanhã, mais um depois, mais um depois. Vai ter que ser assim. Eu pensei na comunicação, nos meios de comunicação. Desculpa ter me estendido, é que veio tanta coisa, eu não tenho esse roteiro. Não. Sérgio, a partir da sua fala, vou aproveitar para aproveitar. Ótimo. Primeiro, eu citei aqui que eu fui formada, né? Eu sou de criação católica, e eu, inclusive, fiz pré-vestibular comunitário para negros e carentes, o primeiro do Brasil, lá em São João de Meriti. Então, eu fui formada nas comunidades eclesiais de base. E aí, só pegando um pouco do livro de hoje, era interessante, porque você tinha uma ala do PT, meu pai foi metalúrgico, você tinha uma ala do PT que era aquela ala que era quase bucha de canhão, que era colocado
para enfrentar a polícia. Meu pai falava que foi colocado para enfrentar a polícia na ditadura, no piquete, ele ia para frente. E tinha minha mãe, que levava a gente para a igreja, que tinha as comunidades eclesiais de base de Caxias, que é uma arquidiocese que compete com a do Rio até hoje. A do Rio é mais tradicional, a de Caxias, Duque de Caxias sempre foi mais revolucionária, com muitas aspas. E era interessante que essa questão desse exército, porque era interessante, você tinha leitura, acho que é por isso que eu tenho um pouco de rusgas com Paulo Freire, se lia muito Paulo Freire nessas comunidades eclesiais de base, que era interessante, mas você pegar o conteúdo marxista do Paulo Freire e não a parte católica do Paulo Freire, entendeu? Se é que vocês me entendem. E aí era interessante porque essa parte não tinha esse aspecto bélico de luta, de supressão, de retirada na marra da burguesia do poder. Era como se fosse uma cisão mesmo. E isso é o suco do que eram os movimentos sociais da época da redemocratização. E isso não era só no Brasil. Por isso, Marcos, concordo com você. A gente tem que fazer leitura dos clássicos do Brasil para entender, inclusive, os movimentos de redemocratização, a importância, as lutas que foram construídas lá, e por que está... Desculpa, está gravando. Porque esta merda se repetindo agora. Que vamos lá. Como é que eu tive Lenin numa comunidade eclesial de base, desculpa, lá no grupo que meu pai se organizava, os metalúrgicos, e do outro lado tinha o Paulo Freire para suavizar a coisa. Desculpa, eu era jovem, e até meus 16, 17 anos eu ouvi essa história. Se confunde a militância. E aí, Sérgio, pegando a sua fala, mas eu acho que até hoje eu fiquei com essa mágoa do Paulo Freire, coitado, Paulo Freire era vivo na época. E, Sérgio, a gente está falando aqui, eu acho que é necessário, eu vou buscar alguns verbetes do dicionário do marxismo, a leitura que eu tenho sobre estrutura e superestrutura, porque quando a gente fala de aparelhos ideológicos, a gente fala da igreja, a gente fala da escola, o papel da escola para que o capitalismo continue do jeito que ele é, da mídia e mais tarde da propaganda, que já existia propaganda antes, mas do marketing, que são elementos de ideologia que eu acho que é importante a gente entender. Eles. Daria um curso de vários autores que tratam disso. Porque o Estado é composto das formas que a gente produz e se reproduz, como a gente come, como a gente trabalha, mas também da forma como a gente ama, como a gente pensa. E isso tem forte implicação ideológica, uma ideologia da classe dominante. Classe dominante, a gente tem que permanecer reproduzindo desse jeito. Então, as ideias, eu esqueci agora já que o Marx fala isso, mas as ideias da classe dominante são as ideias, voltando da sociedade. O que eu estou querendo dizer é que como reler isso hoje, como momentos como esse são importantes, para que uma militante casca dura como eu entenda a minha confusão e minha indignação, como eu vejo a permanência de um pensamento científico da época do Marx sem avançar. O método dialético, o método de Marx, o socialismo científico que a gente leu lá na Rosa, leu aqui também, ele propõe fazer uma leitura da realidade e avançar. Aí eu vejo baluartes, desculpa, caras assim, que são super, repetindo erros, e eu avalio dentro da minha humildade grotescos de não entender que é método. Chega a me dar raiva. Eu vejo gente muito boa, e aí a gente está lendo aqui o Engels. Cara, vai dizer que o Engels não era... Pô, admiro, entre Marx e Engels, eu até prefiro o Engels, mas a origem da família, a sociedade privada, a análise do Estado sobre o Engels tem problema. E a gente não tem problema de falar que o Engels tem um problema, porque a gente não é fã do Engels, eu sou. Mas mesmo sendo fã, tem que ter a crítica. O que a gente chega à conclusão? É que Marx propõe a crítica da crítica e a gente não pode criticar. A gente não faz o exercício teórico. E eu agora, assim, relendo esse capítulo, como é que isso nunca me surgiu antes? Porque as pessoas leem esse capítulo de uma forma panfletária, como o Manifesto do Partido Comunista, não lê como um documento histórico e de estudo. Panfletar é legal, a energia panfletária é legal, mas a gente, quando a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que entender ela, tem que estudar. É o que a gente está fazendo aqui.
Você vê, eu já li tanto, e hoje me veio outras ideias sobre esse texto do Lênin. E é isso. Quando você, o Marcos, assim, vou dizer do meu jeito. Hoje você diz do seu jeito, amanhã você lê mais um pouco, já entra mais uma coisa, daqui a pouco vem os insights. Isso é que é gostoso de se reunir para estudar. O problema, Sérgio, Marcos, Gabriel, todo mundo, os meninos, é que a esquerda parou de estudar. Né? E a galera que que deveria de ser assim, propor o estudo, ela parou numa forma de pensar ciência. O que a gente está fazendo aqui é pensar ciência. Pensar a sociedade é fazer ciência, pensar cientificamente. A gente ficou defendendo pauta, né? Eu tenho as minhas paixões, eu tenho minhas vontades, meus desejos, minhas subjetividades, mas se eu me proponho uma prática revolucionária, eu preciso aprender, eu preciso estudar. Inclusive, igual agora, eu tinha uma certeza sobre o texto do Lênin, um ponto, que caíram agora. Eu preciso entender de novo. A dúvida precisa estar presente. A gente fala assim de processo dialético. É esse que compõe, decompõe, recompõe. Gente, eu tenho uma frase no meu Facebook que eu falo, que é da Simone de Beauvoir, não é uma boa referência, mas eu gosto dessa frase, que inércia que é sinônimo da morte, a lei da vida é mudar. E a ciência ela tem que mudar, ela tem que evoluir. O que me parece agora é que esses baluartes da ciência política e de esquerda pararam lá no tempo do Engels, do Marx, não avançaram muito, não. E aí eu me sinto super inteligente quando eu falo isso. Porque é isso. Pelo menos, assim, se propor ao estudo. Que é o que a gente está fazendo aqui, Sérgio. E não, é difícil, é doloroso, é um processo horroroso. Mas você põe, olha, eu li Lênin e a parte que eu entendi era assim, e eu vou ler de novo para ver se eu entendi assado. E o que esse Lênin conversa com o momento de agora? É isso. Eu acho que se for válido essas reuniões nossas, eu acho que é para a gente aprender junto. É doloroso, mas é tão bom no final. É quase freudiano, viu? Uma coisa dolorosa. É bem gostoso. Sei lá, eu tive um enorme prazer pela segunda vez com essa leitura, porque eu peguei uma parte do Lênin que eu achei que eu já sabia. Sabia nada. A gente nunca sabe. O legal, né? O legal, Janice, é que a gente está estudando aqui e depois a gente vai pegar esses textos e reler. E já vai reler com uma outra visão, né? Com o acúmulo da nossa experiência, com o acúmulo da nossa militância, né? E com outra visão. Você está falando um negócio de estudo, e assim, eu falo mesmo, nesse ponto eu sou um pouco falastrão, assim, falastrão no bom sentido, sou linguarudo, porque quando eu provoco determinadas pessoas do nosso partido e de outros partidos também, no sentido do estudo, não é no sentido da arrogância intelectual, não é isso. Porra, vamos pegar, gente, vamos ler, vamos debater, vamos tentar sair da mesmice. Sair do ouvir falar de Lênin e ler o Lênin e falar. Agora eu li, agora eu posso falar. Exato. Então, assim, isso me perturba. Lógico, eu acho que agora já esperamos, né, que essa pandemia agora comece aos poucos, né, a abrandar, quando a gente começar a encontrar com os coleguinhas, né, nos espaços políticos. Cara, eu acho que você também, Janice, acho que todo mundo aqui, a gente tem que chegar e botar banca mesmo. Não no sentido da arrogância, de ser superior, não é isso. É no sentido de valorizar esse conhecimento, esse pensamento. Ontem, num grupo aí que o Gabriel também participa, a criatura, né, ela debocha, assim, sabe? Tipo assim, vocês estão aí, vocês são vanguarda. Como se fosse uma palavra maldita. Nossa proposta é aprender junto. Eu acho que é o diferencial da gente. A gente só quer aprender. A gente quer entender e aprender junto. Um sabe mais, outros sabem menos. Eu agora vi que eu não sei porcaria nenhuma, que eu tenho que ler de novo. Mas é isso. Gente, eu só acho que a gente pode parar de gravar, Gabriel, porque aí pode, que já passou, daqui a pouco vai. Tá? Vou tirar aqui. Tá. Tchau, gente. Mas vocês podem ficar, que a gente continua conversando para aqui. Não sei se o Gabriel precisa sair, tá bom? O Thiago já saiu. Acho que